Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar, vou colocar o tema aqui, enquanto o Telegram avisa aos colegas. Então vamos falar a qualidade da água e a melhoria. O professor Augusto já chegou. Só colocando aqui dos resultados. No seu camarão. Então, boa noite novamente. Já vou ativar aqui o convite do professor Augusto. Então, o professor Augusto já está, enquanto nós estamos entrando na sala, tá? Hoje, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre a qualidade da água. Opa, boa noite, professor Augusto. Tudo jóia? Tá bem? A internet está conseguindo... Tá tranquila a internet aí, professor? Boa noite, Pedro. Tudo em paz? Tudo bem? Tudo em paz, tudo bem. Vacinado agora. Você tá, a sua internet está, ou é a minha que está? Bem, não. Você tá conseguindo escutar? Está conseguindo? Tá ok aí para você? Estou conseguindo escutar, viu? Tá ok? Então a gente pode iniciar? Tá. Está ok. Pronto. Está ok para você também? Pode. Tá sim. Pode, viu? Tá sim. Pessoal, boa noite aí aos colegas que estão entrando em nossa aula hoje com o professor Augusto. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Agradeço novamente a participação do professor Augusto. Nós vamos falar sobre a qualidade da água e a melhoria dos resultados no seu camarão. A água é um pilar importante nos resultados do ambiente, né, e no resultado que fundamenta a nossa carcinicultura, e sobre isso nós vamos conversar com o professor Augusto, que é especialista nessa parte, principalmente na parte química da água. Então, professor, a palavra está com Vossa Senhoria aí. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é muita honra poder estar participando desses momentos que possam trazer benefícios para o cultivador, que traga essas informações necessárias para ele, a partir desses conhecimentos, poder adotar procedimentos que refletam no sucesso do cultivo, na melhora do seu produto e, com isso, traga rendimentos mais adicionais ao seu processo. Em nome da Tratágua, a gente agradece, tá certo? Agradece a PSF Camarão para poder estar participando disto. E eu quero deixar aqui externar bem isto. Estou sempre disponível para estar somando, para poder abraçar os desafios e vencê-los, né, com a soma de conhecimentos. Isso aí é o nosso objetivo principal. Sabe, professor, enquanto você falava, eu vou até contar um segredinho aqui comercial, que pode ser que tenha alguém aí da área comercial aí do camarão. Eu vi que tem um galego do camarão e tudo. Mas, sabe, um segredinho, tô eu aqui fazendo um trabalho de apoio ao setor, para o setor crescer, porque se o setor crescer, eu cresço também, né? Eu trabalho com a parte de educação, eu tenho venda de cursos, né, e mentoria. Então, se o setor cresce, eu cresço. O senhor está aí também batalhando para fazer as parcerias com o setor crescer, porque se o setor crescer, vão ter mais análise de água e tudo. E hoje nós vamos falar, né, de um pilar importante do ambiente da água e dos resultados, né? E aí, enquanto falava, eu pensei, nós temos um gargalo atual, né? Está na parte depois da comporta de despesca. Não tem uma relação aparentemente direta sobre o que nós estamos falando, mas tem uma participação direta sobre essa questão do apoio, de cada um fazer a sua parte dentro do setor. E eu vejo, pós-comporta de despesca, algumas pessoas que trabalham nessa cadeia de comercialização que, de uma forma pouco inteligente, não estão vendo as oportunidades que teriam em fortalecer o setor, em fortalecer o produtor, tá?
Então eu fiquei imaginando, putz, se esse pessoal, né? Geralmente são os atravessadores que estão ali, né? Nós temos muita boca aí no Brasil para comer camarão, sem falar na boca aí do mundo, né? Se a gente consegue fortalecer, né? Esse outro pessoal consegue também fortalecer e dar um apoio para o setor, a gente estaria em outra dinâmica, né? Falando aqui. Eu vou tentar especificar melhor, né? Dando um exemplo. Imagina o cara que tem um processo de comercialização, uma expertise, assim como eu tenho a minha expertise, assim como o senhor tem na água, e ele tem uma expertise na comercialização. Se esse cara, né, esse determinado cidadão, começa a trabalhar, por exemplo, com um preço médio mínimo ali de 20, R$ 21, né? Então ele, putz, eu tenho que juntar um grupo de produtores e eu vou passar a pagar no ano um preço médio mínimo ali de 20, R$ 21, pode flutuar ao longo do ano. E aí, com esse grupo de produtores, eu vou descobrir vários mercados que têm capacidade de comprar esse camarão e eu posso garantir um preço para que aqueles produtores consigam trabalhar tecnologicamente de maneira eficiente. Por exemplo, cuidando bem da qualidade da água. Porque eles teriam um valor a ser pago pelo camarão, né? E que eles poderiam comprar uma boa tecnologia de cuidado da água, né? Seria muito eficiente uma cadeia nesse sentido, né? E eu acho que isso, por isso que eu falei, né, uma questão aqui de segredo só para mim e para o senhor aí, que eu acho que o pessoal não está escutando, né? Que às vezes o cara perde a noção, né? Talvez ele esteja com tanta fome de negócio que quer comer todo o prato ali naquele dia, quer ganhar todo o camarão, quer ganhar todo o valor do camarão naquele dia e esquece que a atividade, que a vida profissional dele, que o negócio dele é de muitos anos, é de 10, 20, 30 anos. E se ele mata o produtor, ele se compromete, né? Então, de vez em quando eu vou estar falando, né? Enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando, putz, se aparece alguém inteligente, começa a pagar esse camarão a 20, R$ 21, preço mínimo, ele consegue ter uma parcela muito grande de produtores em parceria com ele para ele descobrir essa quantidade grande de mercado que tem o Brasil e esses produtores teriam muita condição de melhorar a qualidade de água. Então, a gente vai ver aqui ao longo da nossa atividade, quando o senhor estiver falando da parte técnica, o porquê que o produtor deve ter uma rentabilidade para ele cuidar de todos os parâmetros de água, para ele fazer o melhor manejo de água. Ele precisa ganhar, o preço do camarão tem que ser justo para ele ganhar, né? E eu imagino que um preço a 20, R$ 21 é um preço mínimo básico para o produtor trabalhar bem a água, o ambiente onde está o camarão, né? Então, daqui a pouco a gente passa mais alguns exemplos, né? E aí a gente vai fortalecendo essa ideia, né? Mas, de uma maneira geral, professor, quais seriam as relações iônicas ideais na água para o cultivo de um camarão? Olha, Pedro, a gente falar sobre relações entre ideais, a gente tem que se aportar primeiro ao habitat natural da espécie que eu quero cultivar. Se for o gigante da Malásia, se for o camarão-trigger, se for o ronamei, eu vou buscar as características físico-químicas da água do habitat natural dessa espécie. Então, a partir desse conhecimento dos macroelementos que constituem esta água do seu habitat natural, é que eu vou buscar adequar a minha água nas melhores condições desse perfil iônico semelhante ao habitat natural da espécie que eu quero cultivar. Então, quando você busca esse conhecimento, você está adequando o seu ambiente de cultivo nas melhores condições possíveis dos eletrólitos disponíveis para fazer as interações osmóticas entre a espécie de cultivo e o ambiente que nada mais é a água, que é o ambiente mais importante que existe para o início de qualquer cultivo. Se eu não adequar a minha água a esse perfil iônico ideal, eu estou correndo o risco de eu ter perdas na produção consideráveis, porque eu vou deixar a minha espécie de cultivo no estresse de relações iônicas diferentes entre o seu organismo, entre o seu fluido corpóreo e a água. Então vem aí as dificuldades. Não, o perfil iônico é o quê?
é aquela característica química, fisicoquímica, semelhante ao habitat natural da espécie, que você consegue essa informação na literatura, né? Buscando na literatura esse conhecimento, qual é a característica fisicoquímica da água do camarão tigre. Então, aí você vai buscando essas informações. Entendi, entendi. Então, voltando para aquela questão, né? Eu estou imaginando aqui. Então, de repente, se a gente conhece esse perfil iônico, pode ser que toda a água pode ser utilizada pelo cultivo do camarão, né? Então, se o produtor consegue lá, por exemplo, ter esse preço que eu falei, né? 20, 21 reais, ele consegue ter uma condição econômica para que a água que ele tiver possa ser utilizada para cultivar o camarão? Toda a água Correto. poderia ser utilizada? Veja só, a partir da análise da sua água que você vai dispor para fazer o cultivo, você vai conhecer o balanço iônico dessa sua água. E você vai fazer uma comparação dessa análise da sua água com a característica ideal do perfil iônico da água do habitat natural da espécie. Então, você vai relacionar os macroelementos, o que está faltando na sua água, para você começar a fazer essa correção para deixar as características iônicas semelhantes ao habitat natural. E eu quero dizer o seguinte, que a melhor água que existe para fazer isto é a água doce. Parece até um contrassenso, mas é a água mais fácil de corrigir, porque ela está pobre de macroelementos, não tem um desequilíbrio de relações de macroelementos. Eu posso corrigir com facilidade esta minha água, do que eu pegar uma água, por exemplo, um rejeito de um dessalinizador. Então, esse rejeito do dessalinizador vai vir com concentrações iônicas altíssimas e com desequilíbrios também muito sérios. Então, eu não consigo, a partir deste rejeito, fazer um equilíbrio iônico para uma baixa salinidade, porque ele já tem tanto elemento químico, tanto macroelemento lá, em concentrações altíssimas e em desequilíbrio, que para mim fica inviável eu tentar equilibrá-lo, a não ser subindo mais a salinidade desta água. Agora eu posso usar esse rejeito para ser um blend, uma minha água in natura, doce, para eu já estar adicionando via este rejeito já macroelementos nessa minha mistura. Só que esse blend tem que ser muito bem elaborado, muito bem formulado, para poder, a partir da mistura ou a partir do blend, eu tenha as melhores condições iônicas possíveis desses macroelementos. Então, talvez naquele cenário que nós conversamos aí no começo da nossa aula, né? A gente tem, você fala que é mais fácil a gente equilibrar uma água com características continentais, né? Como a água doce. E uma água que a gente tem com uma relativa abundância em algumas regiões do nosso semiárido, né? E se a gente consegue que esse produtor ser remunerado no preço do camarão, né, que facilita aí, né? A gente está considerando aí um preço de 20, 21 reais, por exemplo, né, um camarão de 10 gramas, né, nessa nossa suposição que seria ideal, né? Então, com essa suposição, o produtor tendo uma articulação com alguns parceiros, né? Parceiros em que o produtor ganha e o cidadão que vai comercializar o camarão também ganha. Porque gente para comer o camarão aí tem bastante. E está muito, muito, muito mais barato do que picanha, do que até o ovo, né? Que subiu, o frango e tudo. Então, a gente tem condição de competir dentro das proteínas animais. A gente tem água suficiente e que poderiam ser equilibradas ionicamente. A questão seria mais nessa parceria para que o produtor consiga ter o valor, né, do preço mínimo médio, né, de, sei lá, de 20, 21 reais, para que ele possa ter o recurso para fazer esse equilíbrio iônico, né? Porque como que a gente poderia definir o ideal perfil iônico desse tipo de água nessa nossa região do semiárido? Veja só, professor Pedro, eu tenho que primeiro buscar qual é a salinidade que eu vou querer cultivar, tá certo? Então, a Certo. partir desse princípio que eu quero trabalhar, ou seja, eu tenho que ter a seguinte visão. Quanto menor a salinidade, menos investimento
eu vou ter nos produtos químicos para fazer essa correção. Ou seja, vai ficar mais barato para mim fazer essa correção. E o camarão Vanamei, ele vai ter uma adaptação muito tranquila nessa salinidade, pelas características do camarão. Então, vou ter um recurso financeiro menor nessa correção para baixa salinidade. O detalhe também importante de verificar é que, após fazer a correção do meu viveiro do perfil iônico para a salinidade, vamos supor, 2 ou 3, eu tenho que pedir ao laboratório fornecedor das peles que a minha pele já venha aclimatada para a salinidade que eu corrigi a minha água. Então, não vai ter o choque osmótico quando eu colocar a PL no meu viveiro já corrigido, porque vão estar com a mesma salinidade, a PL e o ambiente que eu vou cultivar. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, tá certo? Quanto menor salinidade, menor investimento na correção. Isso aí é importante o cultivador saber disso, né? E também ele tem que ter o cuidado de acompanhar o seu cultivo, ou seja, acompanhar com as análises diárias, mensais, quinzenais, das características como é que está a água do seu viveiro, para, se necessário, fazer algum ajuste fino da falta de potássio, da falta de magnésio, da falta do cálcio, da falta do sulfato, da falta do cloreto. Então, isso quer dizer o quê? Que é importante que a fazenda tenha o seu laboratório para poder controlar os macroelementos que estão presentes na água de cultivo, porque esses macroelementos são vitais para a espécie de cultivo ter um bom desempenho, um bom ganho de peso, e você também, com esse ambiente equilibrado, você pode até aumentar a densidade de cultivo, tendo cuidado que aumentei a densidade, eu tenho também ter um cuidado na oxigenação do meu ambiente, porque eu aumentei a população que vai necessitar de mais oxigênio. Então, tem que ter toda essa visão de equilíbrio físico-químico do ambiente e também o equilíbrio biológico do ambiente. Existe uma ligação muito fina entre esses parâmetros, né? A gente imagina que está falando qualidade de água e estamos lá na ponta buscando uma parceria forte para que o produtor consiga ter um preço médio básico, né? Sei lá, 20, 21 reais para pagar todos esses ajustes finos aí na química da água, para pagar esse monitoramento que você falou, para pagar essa condição de ter oxigênio, né? Ele precisa ser remunerado. Todos os fatores de produção precisam ser remunerados, porque senão o negócio não anda, né? Então a gente está falando de qualidade de água, mas o camarão tem que pagar todo esse trabalho, né? E aí a gente consegue desenvolver e aí todo mundo ganha. E principalmente o cidadão que está comercializando ali, porque ele ganha em escala. Ele consegue atingir um volume maior e mercados que no Brasil aí estão para ser explorados, né? Então, é necessário cada elo dessa cadeia trabalhar e fazer a sua parte, né? Porque evitar o monitoramento, controle e o ajuste desse perfil iônico durante o cultivo, né? Correto, professor? Evitar o monitorar, controlar, ajustar. E como é que é feito isso, né? É um custo, mas é um retorno que é viável, né? Professor Pedro, a gente podia pensar até nas cooperativas, né? É de fundamental importância que as cooperativas estejam juntos dos cultivadores. Professor, só para eu dar um exemplo aqui, tem um colega falando, Anderson Paredinha, né, que o melhor valor que ele conseguiu foi para o camarão de 10 gramas a 15 reais. Isso não paga isso que nós estamos falando de ajuste, né? Então acaba esse elemento que está na cadeia de nossa cadeia de produção e comercialização comprometendo todo esse trabalho, né? Porque o produtor aqui fez um trabalho grande, né? Nós estamos fazendo um trabalho grande e aí no final alguém quebra essa cadeia. Isso não se sustenta. A pessoa tem que ser inteligente para dizer, pô, a minha função aqui é fazer com que a comercialização remunere todos esses fatores de produção, porque senão eu vou morrer junto com todo o negócio. Com todo o negócio. Aí morre o senhor, morre eu, morre o produtor aqui, o Anderson Paredinha aqui, que está recebendo 15 reais,
um camarão de 10 gramas, então acaba ele dando um tiro no próprio pé, tentando Correto. crescer o olho, ganhar muito dinheiro ali e acaba comprometendo tudo. Porque para a gente Correto. fazer a atividade crescer, para entrar aí no semiárido, para vencer essa qualidade de água, a gente tem que ter monitoramento, ajuste de perfil iônico, isso custa dinheiro, o produtor tem que ter um investimento, mas recebendo, o outro colega recebeu R$ 12. Então a gente tem que botar esse camarão lá para R$ 20, R$ 21 e todo mundo participar, porque tem capacidade do consumidor final pagar esse valor. Né? Mas aí tem alguém que está atravessando esse processo da cadeia que não está sendo bastante inteligente, né? E acaba comprometendo o negócio de uma maneira geral. Né? Então, Correto. a gente pensar em R$ 20, R$ 21, daria para ele rapidamente fazer um monitoramento e gastar, né? Porque cada elemento desse aí, corrigir potássio, corrigir magnésio, tudo custa, né? Ter uma análise Correto. de água custa, né? E o camarão é que tem que pagar isso aí. Tá correto? Corretíssimo. E é um custo necessário para o crescimento, né, da produção. De todos, Para né? você, para todo, isso aí é um custo necessário, porque eu vou refletir no processo como um todo, numa maior lucratividade. Agora, como eu interajo muito com cultivadores, professor Pedro, eu fico muito impressionado. Primeiro, com o custo energético, né? O custo da energia impressionante. Sim, sim. Depois vem outra coisa que está também impactando muito, que é o custo da ração também. Isso aí são custos que você está tendo, né, que estão elevadíssimos. Depois vem outros custos adicionais, né, que é custo de mão de obra, custo de impostos. Isso tudo reflete muito no cultivador. Né? Então, o cultivador fica realmente com uma situação muito delicada, porque são custos que ele está trabalhando. Né? O país está com essa situação delicada, né? Tem custos elevadíssimos, e os incentivos para a cadeia produtiva na área da agricultura estão pequenos demais. Né? A gente tem que buscar também, né, esforços junto aos nossos representantes, né, que tenham um incentivo maior, né, para o setor produtivo. E Né? você vê como um perigo, por exemplo, o pilar, professor, onde você trabalha, a água é muito importante para o setor. E aí começa a subir esses custos todos, daqui a pouco o produtor está enforcado e não consegue dar o olhar que a qualidade da água poderia ter, porque não tem recurso para isso. Está correto? Isso, qual o risco que a gente corre? Veja só, você trabalhar com as correções que eram usadas antigamente, né, utilizando cal, o sulfato de cal, utilizando vários procedimentos de correção de certos parâmetros da água, né, você não está corrigindo o perfil único ideal. Então, você vai ter uma letalidade, isso vai acontecer, porque você não está com um ambiente ideal para o cultivo, você vai ter uma perda de produção, que essa perda de produção vai fazer parte do seu custo. Isso tudo lhe dá uma certa interrogação. Será que vale a pena eu investir na correção do ambiente, que é o mais importante, que é a água, aumentar a minha densidade e eu verificar o que vai ser isso? Aí você aumenta a produtividade. Chega no fim da cadeia, né? Chega no fim do processo, o camarão está aqui preso. E como é que vai pagar essas correções? Vai pagar? O colega dizendo aqui 13 gramas, R$ 15. O outro fala da ração que está R$ 120. Como que vai dar certo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Verdade. É um perigo muito grande, né? Por isso que eu estava falando, né, na questão de 20, R$ 21 que conseguiria pagar essas despesas aí, né? E a água está no meio disso aí, né? É um equipamento que quebra, que tem que estar manutenção, né? Tudo custa, né? E outra informação importante, professor Pedro, é que quando você faz a correção desta sua água, esta sua água você vai trabalhar com ela com vários cultivos. Você Sim. vai precisar tratar, depois de um cultivo, remover o que você tem que remover, para voltar para o processo, porque os sais minerais estão lá dissolvidos, estão lá na forma iônica. É um investimento, né? É um É investimento. investimento.
eu costumo dizer, você trouxe um pedaço do Oceano Pacífico para o seu viveiro. Uhum. Você diluiu para uma salinidade mais baixa, mas está lá o seu Oceano Pacífico. Você vai jogar fora esta água? É Não, um você vai ter uma investimento, estação né? de tratamento efluente, uma estação para você fazer o polimento desta sua água dos contaminantes que, porventura, tinham ganhado durante o processo de cultivo e voltar esta água para o processo novamente. É importante que os viveiros tenham extratores de sólidos sedimentares para evitar as consequências das séries nitrogenadas, todos esses É, cuidados para você ter levado em consideração para a proteção da sua água, né? Porque você investiu na sua água. E você tem que tomar conta dessa sua água. por isso que eu falo que um camarão de 10 gramas era para ser vendido lá pelo produtor a 20, R$ 21, porque para pagar essas despesas, todo esse investimento, né? Eu acho que pelo menos nesse valor, ao longo de um ano, o produtor tendo uma segurança de um preço médio mínimo, né? Se tivesse uma cadeia de comercialização em que o outro elo da cadeia, né, aquela pessoa que compra do produtor, tivesse uma visão para atingir outros mercados, descobrir outros mercados aí no interior do Brasil, o produtor estaria recebendo esse valor e cuidando desses investimentos, dessas estruturas, cuidando bem da água, né, que é um investimento, né? Corretíssimo, viu? Então essa E seria uma visão inteligente de todos os elos da produção, né? o que eu fico impressionado nessa sua colocação, professor Pedro, é que hoje você vê como está elevado o custo dos sais que são utilizados nas formulações de correção. Eu fico impressionado, está caríssimo esses sais. E o que é como eu vejo a importância das cooperativas. É, As cooperativas podiam estar importando sim, do mercado chinês, que tem esses sais a preços muito baratíssimo. baixos para a relação do que está sendo praticado no mercado nacional, podia importar, e com isso você ia beneficiar os cultivadores daquela região com sais baratos e preços justos. Então você Além de começa. facilitar a venda também, né? Que a cooperativa poderia trabalhar nesse custo dos insumos para melhorar a qualidade de água e trabalhar melhor a Alô? venda, né? Cortou um pouquinho, Pedro. Fica bom. Não, tudo bem. O que eu estava falando, que essa ideia da cooperativa poderia ajudar na compra desses insumos para melhorar a qualidade da água e, do outro lado, estaria trabalhando uma melhor forma de comercialização para pagar o preço justo para o camarão. Essa Correto. E essa também seria uma saída cooperativa, ideal, né? é, e essa cooperativa poderia ter um laboratório de apoio Sim, para sim. todos os cultivadores. Então, Uhum. você manda a sua água para a cooperativa, ela analisa, faz o ajuste fino necessário. Ou seja, tem que ter essas Hum. somas de interesse, né, junto a uma cooperativa para poder tirar da cadeia produtiva o atravessador, né? O que está lá se É, beneficiando, o que não está deixando, ajudando, queimando o né? preço, não está Se não está ajudando, está ajudando, se está aproveitando. queimando aí. Lógico que tem umas dificuldades da questão, sempre eles falam, né, da questão da união, da questão. Mas para tudo tem um jeito, né? Para tudo tem um jeito, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto aí. Mas, professor, que características físico-químicas deve ter os produtos utilizados para a correção do ideal perfil iônico, né? A gente estava falando da questão da China aí, né, que tem os sais, né? Mas que características esses produtos poderiam ter? Veja só, professor Pedro. Primeiro, eu preciso que o meu produto seja um produto que ele seja formado por ligações iônicas, composto iônico. Por quê? Ao adicionar esse composto iônico na água, ele vai se dissociar em cátions e ânions, em cargas, elementos com cargas íons positivos e íons negativos, ou seja, vai estar ionizado na água. Não posso utilizar compostos químicos que são formados por ligações polares, porque ligações covalentes, ligações polares, porque um composto covalente, polar, vai dissolver na água, mas não vai se ionizar na água, não vai ficar na forma de eletrólitos. Então, eu preciso que o meu produto que eu vou utilizar, ao ser adicionado na água, se ionize, forme cargas positivas e cargas negativas, que possam interagir com
o fluido corpóreo da espécie de cultivo, no caso do Vanamei, e esteja a interação entre as relações iônicas da água com a espécie de cultivo, com o camarão, ou seja, a interação osmótica entre os cátions e ânions presente na água e presente no fluido corpóreo da espécie de cultivo, né? Ou seja, a troca eletrolítica tem que existir. Então, o meu produto tem que ser um produto de origem de ligação iônica. Não posso ter produto com características de ligações covalentes, que não vão estar ionizados na água, vão estar dissolvidos pela polaridade de uma ligação covalente. Então, é essa característica que o produto deve ter, né? Eu posso até citar o sulfato de cálcio. É um sulfato com baixíssima solubilidade em água, o conhecido gesso. Como é que eu vou utilizar o sulfato de cálcio para equilibrar cálcio e sulfato na minha água, se ele não vai se ionizar? Entendeu? Eu não posso utilizar. Aí eu tenho que utilizar o quê? Como fonte de sulfato. O que é que eu vou usar? O sulfato de magnésio. Por quê? Porque o sulfato de magnésio na água se dissocia em magnésio mais 2, o íon magnésio mais 2, que é o cátion, e o sulfato macroelementos se encontram no fluido corpóreo da espécie de cultivo. Entendi. Está cortando um pouco, viu, Pedro? Entendi. Cortou um pouquinho, né? Mas eu acho que é a sua conexão ou é a minha? Tá voltando aí? Só corrigindo um pouquinho aqui corrigindo aqui a opa. Pessoal, estou só enviando um novo convite aqui para o professor José Augusto. Então, Ok. estabeleceu agora novamente. Ok. Melhorou aí? Melhorou. Ok? Agora, ok. Pronto. Deixa eu voltar. Pessoal, desculpe a falha técnica, mas a internet é assim mesmo. E também estamos vendo aqui as perguntas dos colegas, tá? E aquilo que a gente estava discutindo sobre o valor do camarão, que é o que vai pagar toda essa nossa conversa aqui, né? O Anderson está falando, né? No valor que está hoje o camarão, só estou utilizando probiótico calcário, que era mais ou menos isso que a gente estava comentando, e outros colegas também falam, né? A respeito disso, né? Então, se a gente não tem lá um valor de 20, 21 reais no quilo do camarão, como é que vamos pagar todo esse processo aí, inclusive a qualidade da água, né? Então, é uma coisa econômica básica, né? Então, alguém está prejudicando, né? E isso dando um tiro no próprio pé. Correto. Se está prejudicando o produtor não está tendo condição de cuidar bem do camarão, aonde que isso vai respingar? Nele que comercializa o camarão. Correto. Né? Ele vai ter que Então, buscar de alguma coisa, né? e se não tem camarão produzindo,
Se o cara ganha comercializando o camarão, ele mata quem produz o camarão, lógica, inteligência dessa pessoa, desse grupo, né? Mas tinha uma pergunta de um colega aqui, tá conseguindo ver, né? Tá conectando aí. Tá conseguindo, professor? Posso Eu fazer a pergunta? estou conseguindo, você tá conectando, viu? Sim. Tá, Melhorou? pronto, Pronto. melhorou, agora Tem tá uma ok. pergunta sobre a dureza aqui, vou aproveitar, tá? O Helby está perguntando: a dureza elevada da água se torna um problema no desenvolvimento do camarão? Se a dureza elevada se torna um problema, Ô, né? Pedro, veja só, eu respondo como? Eu vou responder por perfil iônico, tá certo? Certo, Então, o perfil iônico, eu tenho que ter a seguinte característica: um de cálcio para 3,4 de magnésio, certo? certo, Essa é a certo, relação que eu tenho que ter. Então, a certo. dureza é a presença de cálcio e magnésio que vai dar a dureza total da água. Mas eu tenho que saber dessa dureza total da água quanto representa de magnésio e quanto representa de cálcio, tá certo? A E a dureza em dureza, cálcio e a dureza em magnésio, né? correto. E a dureza deve estar associada à salinidade que eu estou trabalhando. Ou seja, toda salinidade vai ter um valor de dureza para aquela salinidade que eu quero trabalhar. Então, porque a salinidade é quem vai definir quais são as concentrações dos macroelementos para aquela água, tá certo? E vai dar as características da dureza para aquela salinidade. Então, é isso aqui que tem que estar associado. Dureza está associado a um valor de alcalinidade, respeitando o perfil iônico que eu tenho que adotar. Então, seria Então, essa. então, no cenário dele que ele está falando em dureza elevada, a questão de causar um problema no desenvolvimento do camarão vai depender de que tipo de dureza ele está falando? Seria assim? De que tipo de dureza, né? Qual é a relação Ele... do cálcio e magnésio presente nessa dureza e qual a salinidade da água dele. Porque, Aí a gente pode ver se está prejudicando ou não o crescimento do camarão, né? correto, tem que ver o perfil iônico que está a água dele com essa dureza. Para saber se eu estou com magnésio e cálcio nas relações ideais, mas eu posso ter o quê? Um desequilíbrio do sulfato, posso ter um desequilíbrio do sódio, posso ter um desequilíbrio do potássio, e você vai corrigir os macroelementos que estão deficientes. Isso aí que tem que ser feito, esta análise pelo perfil iônico que você quer trabalhar numa sanidade que você adotou como a sua sanidade de trabalho. Estou vendo que tem uns colegas aqui que estão colaborando aí com esse valor de R$ 21 no quilo do camarão, né? Porque a gente não consegue pagar todos esses investimentos aí que a gente tem que ter na qualidade da água. E esquecido de um detalhe que eu não comentei. A qualidade do ambiente onde está o camarão tem uma relação direta com a saúde do camarão. O nosso sistema de produção, ele possui alguns riscos ali que estão em alguns momentos adormecidos. Temos vírus de natureza aguda, como o vírus da mancha branca, temos vírus de natureza crônica, como o IMNV, temos vibriose, então tudo está associado. E tudo está no mesmo barco. Se o Correto. barco afunda, vai todo mundo junto, inclusive o cara que está lá vendendo camarão. Que é o primeiro que papoca, né? Que não vai ter camarão para ele Correto. comercializar. Então a gente tem potencial do Brasil consumir 2, 3 vezes mais camarão do que está consumindo, e o cidadão não consegue fazer o trabalho dele, né? Porque o produtor faz o trabalho dele ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você for amanhã na fazenda, o camarão está ali sendo trabalhado. A água do camarão está sendo trabalhada. E amanhã, ou hoje é feriado, ou no domingo. E por que o cara que trabalha na comercialização não vai atrás de outros grupos de brasileiros dispostos a consumir camarão? E ele ganhar isso com volume e aumentar a venda lá de um outro nicho de consumo do camarão. Fica jogando toda a pedra para o produtor se afogar lá dentro do viveiro, rapaz. É Aí, às complicado. vezes, viu, professor Pedro, às vezes vem aquela dúvida. Existe tubarões por trás disto? É esquisito, né? Porque às vezes acaba se afogando também junto, né? Não, mas tem fôlego, né? Às vezes pode Tem ter fôlego. fôlego. Entendeu? Entendi.
mas são muitos pequenos produtores. A gente tem uma atividade que socialmente é muito importante aqui no Nordeste, né? A gente vê o crescimento da atividade no Nordeste. É um detalhe que as pessoas poderiam ter muita atenção em remunerar bem o sistema de produção. Então, acaba que esse tubarão acaba sendo até auto prejudicado, né, se tiver, né? Mas Uhum. vamos aqui mais um pouquinho para a nossa água aqui. Então, quais seriam as alternativas que poderiam ser utilizadas, professor, para fazer a correção do perfil iônico na água? Teriam algumas alternativas, assim? A gente procura reduzir custos, né, para esta Principalmente, correção. a gente está falando de preço, né? Agora vamos Que para os é custos. o ideal é reduzir custos, tá certo? Uma das alternativas seria os rejeitos dos dessalinisadores, tá certo? Mas eu tenho que fazer análise desse rejeito e análise da água in natura que ele tem como fonte de água para fazer essa mistura ou esse blend e estudar qual é o blend ideal para essa mistura. E nesse blend ideal, você vai fazer pequenas correções com sais minerais para alguma deficiência de algum macroelemento que não ficou na concentração ideal. Seria uma das alternativas. E outra das alternativas seria impressionante, veja só, seria trazer água do oceano para trabalhar com a salinidade baixa. Você trazendo água do oceano, você está trazendo macroelementos e microelementos, por exemplo, naquele caminhão, vamos supor, um caminhão com 7 metros cúbicos de água do oceano. E vai fazer o estudo da mistura da água do oceano com a sua água in natura, com a sua água doce, para a salinidade baixa que você queira cultivar, vamos supor, 5 de salinidade. Então, nessa blend, nessa mistura, você vai investir menos em sais minerais para complementar algum macroelemento que ficou deficitário, porque a sua água in natura tem pobreza desse macroelemento. Ao misturar com a água do mar, diluiu aquele macroelemento que tem água no mar. Aí você vai fazer pequena correção, o seu investimento vai ser menor com esse blend. Isso aí seria uma alternativa muito interessante, muito viável, que reduz consideravelmente para o cultivador o investimento na correção do ideal perfil iônico na água de cultivo dele. Uhum. Professor, só complementando aí, e toda hora que a gente fala, né, a gente fala em investimento e custo, e aí não esqueça essa questão aí do preço do camarão, né? Então, eu só avisando os colegas aí que vai ficar salvo a live, tá? Porque perguntou aqui, eu vou salvar e vou postar, porque às vezes tem um colega que está fazendo alguma coisa, tem que precisar sair, pode ficar tranquilo aí que nós vamos salvar a live, tá? E aí cada investimento, cada manejo desse, né, é um custo lá para o produtor. Então, o produto tem que ser remunerado. Isso é básico da economia, né? Por que tem alguém querendo quebrar esse negócio? Ou eu vou ter que trazer uma água não sei da onde, eu vou ter que trazer uns sais. E uma outra coisa, professor, esse trazer água, a gente poderia estar... A gente tem, sei lá, uma boa parcela da produção aqui no eixo próximo às grandes salinas, né? Que poderia ter água mãe, água de rejeito, né? Que poderia ser também uma alternativa. Correto, correto. Inclusive, nós temos um trabalho junto a um consultor na área de cultivo de camarão, que é justamente o blend com água mãe das salinas. Ele conseguiu fazer um blend com água que ele tinha como fonte de água para o seu viveiro, né? Ele trabalha com água de poço e ele fez um blend justamente com água mãe que sai da salina, porque a água que sai da salina, a água mãe, ela sai com pouco sódio, né? Porque na produção da salina você vai produzir cloreto de sódio. Então, os macroelementos, os outros macroelementos vão sair nessa água mãe que vai para o mar novamente. Então, é uma água rica dos outros macroelementos importantes, como o potássio, como o cálcio, como o magnésio, como o sulfato e como o cloreto. Está lá presente nessa água mãe que está indo descarte para o mar. Ou seja, você pode utilizar esta água-mãe, que também está presente microelementos nessa água-mãe, para fazer o blend com a sua água que você tem disponível, ou água do Rio São Francisco, qualquer outra água, estudar esse blend ideal
para a sanidade que você vai cultivar, e você vai ter uma economia considerável no custo, né, da correção do ideal perfil onde do seu ambiente de cultivo, do seu viveiro. É uma economia considerável, mas não é de graça, né? Ele vai ter Com que certeza. gastar um recurso financeiro para ir para lá. Então, vira e mexe, a gente tem que voltar lá em um produtor ser bem remunerado pelo Uhum. preço do camarão, porque tudo que ele faz tem que pagar. Então, se o cara for lá pegar uma água-mãe que a salina ia descartar, e na hora que ele for pagar, o dono da salina vai querer, rapaz, essa água custa tanto. Então, ó, teve um colega que falou, professor, quem teve o privilégio de ter sua propriedade à beira do mar seria um melhor cenário para o cultivo com menos perda, a beira da maré, né? É um privilégio, mas só É um que privilégio. tem uma escassez, né, de solo nesse daí, né? A pessoa teve o privilégio e a gente tem hoje vários outros produtores que estão entrando na atividade que ficou escasso aquela terra, né? Não tem mais como a pessoa colocar, mas isso não impede dele fazer atividade, né? Então tem a química, tem o professor para ajudar a ajustar a química, então é possível. É Ele não possível. teve esse privilégio de ter a propriedade ali na beira da maré, né? Sei lá, na calha aí do Jaguaribe, na calha do Mossoró, do Açu, Uhum. mas a gente tem o nosso semiárido todo. Se o camarão Correto. tiver preço, rapaz, Correto. a riqueza que a gente transforma esse semiárido aí, porque tem muita gente que poderia estar produzindo camarão. É só Correto. a parcela que está lá no final da cadeia produtiva acreditar, pô, se eu pagar R$ 21 ali naquele camarão, eu consigo vender esse camarão ali para um determinado nicho de mercado no Brasil, lá na região norte, lá na região centro-oeste, lá não sei aonde. Tem Correto. brasileiro para comer camarão. Tem Correto. produtor para comer camarão. Por que o cara não visualiza que ele está ali fazendo aquela ponte? Tem Correto. área para aumentar a produção, tem como corrigir a água, tem como produzir mais camarão. Tem brasileiro querendo pagar camarão um preço tão bom como uma picanha e tudo. Por que esse Correto. cara que está fazendo essa ponte de ligação, esses dois elos, não pensa? Não pensa. Correto. Parece uma coisa difícil, né? Pô, eu vou E, pagar R$ 21 para o cara botar a fazenda dele lá, um grupo de produtores, e eu vou ser o agente comercial daquele grupo de produtores, e todo ano, no mínimo, eu vou pagar R$ 21. E correto. eu É dou estranho. condição tecnológica para eles estarem produzindo naquela região. E eu vou fazer o que eu sei fazer, que é buscar nicho de mercado, que é levar esse produto para lá. O Brasil é Uhum. grande, tem uma população enorme, tem riqueza aí no meio do Brasil e no interior. Correto. Alguém não está sendo inteligente em sua função no negócio. Correto. Veja só, professor Pedro, nessa sua colocação, eu tive o privilégio de analisar uma água do Rio São Francisco com água de um Hum, poço salgado de um cultivador do interior de Pernambuco. hum, Aí então, eu fiz um balanço iônico para a água do Rio São Francisco. Ele queria trabalhar numa salinidade dessa, eu fiz a formulação. E hum, quando eu fui trabalhar com a água do poço dele, para você ter ideia, o poço dele eu só consegui as relações ideais na salinidade 27. Ou seja, ah, porque estavam tão desequilibrados, tinham tanto macroelementos, mas estavam tão desequilibrados, que eu só consegui uma formulação de equilíbrio na salinidade 27. Aí foi que eu cheguei hum, para ele. Você quer que eu faça um estudo do blend do seu poço com água do São Francisco para trabalhar numa salinidade mais baixa e você investir menos na correção com produtos químicos desse seu blend? E foi quando ele disse, vamos fazer, professor. E eu consegui trabalhar na salinidade 10, utilizando a água do poço, tendo uma redução considerável do custo em 93% do valor da correção. hum. Porque o poço já tinha vários macroelementos, só foi se fazer algum ajuste de alguns macroelementos que não está Na salinidade, naquele né? nessa Hum, tabela. algum ajuste na salinidade, o negócio modificou, né? Uhum. Por isso que eu digo, é Modificou. viável trazer um caminhão do mar para poder fazer uma diluição. Por exemplo, se eu tenho uma 35, se eu quero trabalhar com 3,5, vou diluir Uhum, 10 vezes um caminhão certo, com água sem sais minerais. Vamos supor com água destilada. Mas se a certo. minha água tem algum elemento presente, Já melhora, né? eu tenho que corrigir também um pouquinho, né? Tem que fazer a correção.
Mas eu consigo o quê? 10 vezes mais eu consigo diluir. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí fica um investimento muito bom Muito para o produtor, né? bom, Muito muito bom. bom. Uhum. Agora é importante você analisar o blend, a mistura e fazer o ajuste fino de algum macroelemento que não ficou na concentração ideal. Isso é interessante, porque você pode ter perdas porque aquele macroelemento ou aqueles macroelementos não estão nas concentrações ideais. E vai ter o que? Problema entre a interação eletrolítica ambiente e espécie de cultivo. Aí também tem que ter esse cuidado. Você tem que analisar o que esse blend precisa ser corrigido. Qual o macroelemento que precisa de correção. Uhum. Ah, professor, esse assunto acho que a gente poderia fazer uma outra live, porque o pessoal está só pedindo aqui, vai ficar salvo esse vídeo? Sim, vai ficar salvo aqui, Emanuel. Emanuel é uma dessas características lá do São Francisco lá. Uhum. Talvez ele tenha até entrado em contato com você. E E aí a gente poderia trabalhar esses detalhes aí, né? E só lembrando isso que a gente está falando aqui do valor, né, do preço, né? O colega aqui, Anderson Paredinha, do Mago, né, está fazendo as fazendas por aqui. Eu acho que ele está lá no Vale do Jaguaribe, né? Estão produzindo de média umas 8, 9 toneladas mensais. Se o valor tivesse a R$ 20, 10 gramas, acho que a produção aqui chegaria a umas 20 toneladas fácil. Ó, só valorizar o preço do camarão, como que a coisa altera? E aí o É. cara teria mais camarão para trabalhar mais nicho de mercado e todo mundo ganharia, né? Aí E não- você vai comprar o camarão no supermercado, o preço é outra história, né? então, porque tem muita gente no meio do caminho, né? Eu acho que o pessoal da comercialização precisa trabalhar melhor Por, isso por daí, né? isso, Porque tá dando um por tiro no isso, pé, né? por isso que a importância das cooperativas É, assumirem esse papel. Ó, tem muitos que já pararam a produção por conta do valor, porque é difícil, cara. Só para cuidar da água é um custo grande, né? E E o custo, importante, o, né? o custo da energia está dentro muito custo do custo da energia, da despesa, né? Está incorporada na melhoria da qualidade da água. E entre Correto. outras coisas, a gente está cuidando da água, tem umas despesas, mas é importante. Se não tiver, acaba prejudicando a saúde, acaba não tendo rentabilidade. É uma matemática muito fácil, né, de se ver aí. Uhum. Correto. Estou vendo. Deixa eu ver. Professor, tem outra pergunta aqui. É verdade que a melhor fonte de água para o cultivo do Vanamei é a que tem as características doces, né? Que é isso que nós estamos falando, né? Seria Oi. a melhor fonte de água para o cultivo? Porque é fácil corrigir, né? Eu sempre gosto de citar, você vai tomar um cafezinho. Certo. E eu lhe fornecer o café adoçado do meu gosto, talvez não seja o seu gosto. E você não consegue deixá-lo amargo, tá certo? Mas se eu dou Certo. o café amargo, você vai adoçar do seu gosto. Então, a Certo. água doce, eu vou corrigir o perfil único da maneira que eu quero e na sanidade que eu quero cultivar. Precisa corrigir? Precisa. Então, Certo. eu tenho que analisar esta água doce, ver como é que está a presença desses macroelementos e quais são as concentrações desses macroelementos nesta água, que seriam o sódio, o potássio, cálcio, magnésio, sulfatos e os cloretos, e o bicarbonato por causa da alcalinidade, e vou agora ajustar de acordo com o perfil iônico para uma salinidade que eu queira cultivar. Vamos supor, vou cultivar na salinidade 5. Então, na salinidade 5, eu vejo qual é esse perfil iônico dessa salinidade. Vejo quais são as concentrações dos macroelementos numa salinidade 5. E vou corrigir a minha água doce para ela ficar com essas concentrações de macroelementos e ter a salinidade 5. Aí você corrige tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, com os conhecimentos que vocês sabem que são necessários, que é justamente as correções adequadas com relações únicas adequadas. Consegue tranquilamente. Uhum. E isso, a gente, lógico que a gente não tem esse valor matemático aí de quanto que isso pesaria no custo final do camarão, né?
Quanto, por isso que a gente está falando da questão do preço, né? Porque precisa remunerar todo esse trabalho, né? Ter Com um preço certeza. justo ali de 20, R$ 21, porque esse trabalho que é importante para que a atividade se sustente, cresça, precisa ser remunerado, né? Então, porque isso Uhum. aí tem algumas coisas que tem um custo, né? Aí é quando a gente vem com essa análise. Qual é a perspectiva futura do preço do camarão? É por isso Foi que eu essa estava análise que foi falando aí. feita. É, Foi essa análise. Eu porque até coloquei uma época desta no grupo do Zap que não chamam camarão cinza. Não era para isso, chamar camarão cinza, é para chamar camarão panambeiro. Eu não chamo filé de carne de pescoço, chamo de filé. Não é verdade? sim, tem essa questão do marketing, né? É, pai, Ele, tem que ele tem, valorizar. ele tem esse nome internacional, né? Nós poderíamos trabalhar em cima disso daí. O camarão é um produto nobre, a gente tem condição do produtor facilmente receber esse valor aí, 20, R$ 21 por um camarão de 10 gramas, né? A gente tem condição de vender para muitos brasileiros e sem contar o pessoal que está fora do Brasil, né? Tem condição de competir com as outras proteínas animais, né? Certeza. E com isso remunerar todo esse trabalho de qualidade da água, né? Porque a ideia é É, remunerar os fatores de produção. Não adianta é, o produtor estar se matando, não fazendo as contas, né? É possível que tenha uns colegas que, devido à mão de obra familiar, por ali, acha que tá ganhando, né? Mas alguém não está fazendo a conta direito, né? Ou alguém correto. também tem outras dificuldades no seu processo de produção, né? São muitas variáveis. Mas o fato é que todos os fatores de produção precisam ser remunerados. E a qualidade da água é um dos principais fatores de produção e que precisa ser muito bem remunerado. Porque é um pilar importante de sustentação da atividade. É você manter a qualidade da água. Esse pilar Correto. tem que estar bem com um alicerce bem forte, né? Com E, certeza. e isso custa, né? Isso tem um preço. Por isso que a Uhum. gente não pode ficar brincando aí com os produtores com baixo preço do camarão. Porque nós podemos estar colocando em risco não somente a qualidade da água, mas outras variáveis que nós não temos controle, como o adoecimento do camarão. Nós podemos Correto. estar criando uma bomba muito maior, né? De repente, um vírus está se aproveitando dessa fragilidade ambiental que nós não temos tendo condição de pagar e ele está Uhum. ficando Uhum. evoluindo e aumentando a sua virulência e de repente pegar a gente desprevenido. Correto. Então, isso é um risco muito grande, você perder qualidade ambiental, porque você Uhum. compromete a saúde do sistema e pode Uhum. estar armando uma Uhum. bomba Uhum. que você não Uhum. tem controle de segurar. É, Ninguém está ciente sobre isso, né? A gente correto. pode estar armando uma bomba para o nosso suicídio, né? É. Para você ter ideia, como é que eu posso falar, professor Pedro, do uso do peróxido de hidrogênio, do uso do ozônio para o controle das vibrioses? Como é que eu posso falar É. nisso? Que eu não posso, não tenho nem condições de De trabalhar pagar, na teve um que disse, correção do perfil. eu estou botando só calcário e probiótico, porque não estou tendo nem condição de pagar nada. Tinha um Não que é? estava falando aqui, um colega. Como é que Uhum. pode? Como é que pode buscar a melhoria, o melhor controle ambiental, a melhor qualidade de água, se não está tendo condição de pagar? Né? Correto. Uhum. O colega dizendo, o problema é porque tem produtor que vende a qualquer preço e isso influencia o preço. A gente sabe, né? A gente tem vários tipos de produtores, tem um que de repente não tem a noção disso tudo que a gente está falando e vende ao preço que o atravessador chega ali, conversa com ele e meio que dá uma conversa e, sei lá, E, e, ludibria às o vezes, cara. e às vezes ele não faz as contas direito, né? E aí acaba comprometendo toda uma cadeia produtiva, né? Uhum. E isso Correto. é muito arriscado, né? A gente pode estar. E acaba se voltando para o próprio atravessador, a pessoa que comercializa ali, porque no final ele também vai ser prejudicado. Uhum. Né? Porque se ele trabalha vendendo camarão, se falta camarão para ele vender, ele também se prejudica no negócio dele. Né? Então, todo mundo está no mesmo barco. Né? Tá a gente que está formando mão de obra, que está trabalhando com conhecimento, tá o professor que trabalha com água, tá o produtor que está ali no dia a dia e tá o cara que compra o camarão.
Então, correto, ele mesmo pode estar armando essa bomba para detonar o negócio dele, né? correto, não é verdade? Porque Ah, comprador de camarão, se você for aí nos principais nichos de mercado geográfico aí do Brasil, tem gente querendo comprar o camarão. Tem gente que tem condição de comprar o camarão. Se fizer um trabalho que a pessoa que trabalha na comercialização sabe fazer, né? Então, vá trabalhar esses mercados aí, vá buscar mercado, porque tem condição de pagar esse preço. A carne de boi está R$ 40, sei lá o que for. é. Uhum, uhum. E, E você vê o preço da tilápia, como é que está hoje? Muitos clientes chegam para a gente e dizem, olha, professor, eu acho que eu não vou cultivar o camarão, não. Vou cultivar peixe que está melhor, vou ter um ganho melhor. Ou seja, já tem esse segmento de cultivadores que está tendo essa visão, né? Porque realmente o mercado tá horrível, está atrapalhado o preço de venda do é, está atrapalhado, né? Uhum. tem algumas desculpas aí de. Acabou o Covid levando a culpa, acaba outras coisas levando a culpa, mas a economia do país está crescendo. Primeiro trimestre, um crescimento muito bom. E a gente Correto. sabe que tem mercado. Tem Uhum. mercado, né? E o nosso consumo per capita ainda é muito baixo. A gente tem condição de aumentar muito o nosso consumo per capita, 2, 3 vezes para atingir o consumo do México, dos Estados Unidos, nem falo, né? A Correto, gente é tem verdade. condição de comer muito mais camarão. Correto. Agora tá o camarão competindo com o preço do ovo. Já Eu fui ver pensou? uma bandeja de 30 ovos no mercado, é o preço do camarão lá no produtor. Onde já se viu uma coisa dessa? Como que o produtor vai trabalhar a qualidade da água? Se não Correto. está nem recebendo o preço do ovo, alguém está meio doido nesse negócio aí. Se você Uhum. vai matar o produtor, se não paga um mínimo ali de 20, R$ 21, como é que ele vai trabalhar a qualidade da água, rapaz? É verdade. O cara não está tendo condição nem de botar calcário. Não é verdade, Imagine isso é verdade. trabalhar essas outras coisas que nós estamos falando, né? Uhum. Então, e tem mercado para comer, né, cara? Se você é especialista nessa parte da comercialização, vai atrás lá de mercado, né? Que o Brasil é muito grande, né? Muito grande, com certeza. O mercado é muito grande, né? A gente, Uhum. tem um colega que está botando aqui a culpa da BCC, mas a BCC não tem culpa, né? Sei lá. A culpa é o negócio, né, cara? A gente não adianta a gente buscar o culpado, não. A gente vai buscar a solução. Eu acho que a gente É, tem que somar forças, viu? Somar forças para poder. somar força, né, cara? Porque aqui a gente está dando a nossa força, a gente está fazendo o máximo possível. Então, o produtor está dando a força dele. Putz, o cara do mercado vai Uhum. lá, que o cara dizendo aqui ovo é mais caro, R$ 18 30 unidades. É mais Uhum. caro do que o camarão, onde já se viu um negócio desse, rapaz. A gente está trabalhando com um produto que é um ouro, É. o produtor E está produzindo ouro e uma vendendo proteína animal de um sabor espetacular, né? Uma proteína animal que escassa, né? Que não tem em toda esquina, não, né? Ovo você pode aí, produzir em toda esquina, né? aí você produz, você faz um prato de camarão, o sabor é inquestionável, né? Ou essa proteína animal tem as suas particularidades exóticas, né? Do sabor dos pratos. Essa, Então, essa parte eu não posso falar muito, que eu tenho alergia a camarão, eu quase que não compro. Por isso que algumas vezes eu tenho que postar algumas fotos de prato de camarão de outros colegas aí, porque eu tenho um pouquinho de alergia lá no e é um camarão. estudioso, né? E é um estudioso da doença. Mas é só esse detalhe técnico aí, o restante a gente tira de letra aí. Mas, mas como o colega falou, o Alisson, né? Camarão do preço que está, não se paga os custos, muito menos o investimento, né? Então a gente tem que batalhar, a gente está nessa batalha aí, pessoal, também. A gente acredita, como os outros produtos, né? Eu até fiz uma postagem aí, que esse mercado digital é muito rico. Tá? Vocês não têm ideia o poder que tem esse mercado digital aqui, esse celularzinho, o poder que tem da gente atingir pessoas que a gente nem imagina aqui através desse mercado digital. Uhum. Hoje a gente tem uma empresa, um e-commerce que vende cachaça. A maior vendedora de cachaça do mundo
de e-commerce está aqui, né? Uma empresa lá de Minas Gerais e trabalha nesse mercado aqui digital. E nós temos um monte de outros produtos físicos que participam desse mercado digital. Nós temos colegas aqui no Ceará, né? Eu mesmo, a fazenda que eu tenho uma sociedade com os outros colegas, a gente trabalha com esse mercado digital. Lógico que é uma microfazenda, né? Não se compara com os outros, mas a gente faz a venda direta, né? Através do mercado digital para o consumidor final. E a gente, esse ganho, a gente divide um pedaço para a gente, um pedaço para o consumidor final. Então a gente tem uma possibilidade grande desse marketing digital aqui, desse processo de comercialização digital. Também é uma saída, principalmente para micro e pequenos produtores, né? Então, tem muitas coisas aí com a pandemia que esse mercado digital se apresentou. Então, tem muita coisa que a gente não imaginava que iria acontecer e que se transformou aqui nesse mercado digital. Então, também tem essa opção aí que a gente está trabalhando, né? Lógico que aqui a gente tem uma limitação de tempo, né? A gente já está encerrando aqui essa nossa parte, que acaba sendo uma aula gratuita aí, né? E às vezes a gente, até para ajudar vocês mais, a gente tem que ter recursos também para ajudar, né, a poder fazer esse trabalho, né, com a melhor qualidade e atingir mais pessoas, né? Então a gente está praticamente encerrando aqui, a gente rapidinho dá 1 hora, né? A gente vamos ver essa outra live aí, professor, para trabalhar esses exemplos práticos aí, práticos de balanço iônico, né? Essas coisas que você estava falando que não deu tempo, né? Rapidinho a gente dá 1 hora aí, o que a gente pode fazer, a gente vai salvar e disponibilizar esse conteúdo, mas sempre fica algumas perguntas que não são possíveis de serem respondidas aqui, né? O professor tem a página dele aqui na J. Augusto C. Fonseca, tem a página da Trata Águas, né? Que os colegas podem buscar lá, né, professor? E entrar em contato diretamente para essas questões de água aí, porque aqui não dá para a gente resolver tudo, né? Pouco tempo, né? Correto. Pedro, eu quero agradecer mais uma vez o convite, tá certo? Você sabe que você pode contar sempre conosco, tá certo? Com o Grupo Tratados, bem também com a minha pessoa. A questão da água é uma questão que a gente tem uma certa expertise em trabalho da água, tá certo? E eu gostaria de oferecer esta live, né, em homenagem ao meu pai, que morreu dia 19 de fevereiro. Ele faria 96 anos agora, dia 5 de agosto. E ao meu irmão, que morreu 8 de março, que fez aniversário de 31, ia fazer aniversário de 31 de maio, vítima do Covid. Então, eu ofereço a esses minhas pessoas, né, tá certo? E a vida continua, né? A gente sabe que o ciclo nosso de vida aqui na Terra tem que ser um ciclo que traga benefícios adicionais a quem puder ajudar. E eu ofereço esse momento ao meu pai, José Lunar da Fonseca, e meu irmão João Batista da Fonseca Neto. E agradeço mais uma vez a você pelo convite e conte sempre com o nosso apoio. E estamos juntos, tá certo? E os cultivadores tenham no Grupo Tatáguas também esse parceiro importante para podermos vencer esses percalços que estão aparecendo aí no processo produtivo. Tem um colega falando que seu irmão foi professor dele aqui, Carlos Crina. Essa situação que a gente vive de pandemia é grave, mas a gente está saindo dela aí, né? Eu até estava falando com o professor, né? Eu não gosto muito de vacina, mas tive que entrar na fila lá e hoje à tarde eu fui lá, ainda estou com o braço aqui meio um pouco doente, né? Mas eu fiz lá meu papel a minha primeira dose, eu já tomei, né? Lógico que não garante, ainda tem a segunda dose lá para setembro, né? Não estou 100% seguro, né? Tem outras questões sanitárias que a gente precisa ficar muito atento, né? A nossa saúde tem uma grande importância, tá? Eu acredito que muitas pessoas perderam muitos amigos, muitos familiares,
E a gente aproveita e dedica também a essas pessoas aí, aos seus parentes, né, para o seu irmão, seu pai. Eu não tive ninguém na minha família tão próximo sendo fatalmente atingido pelo vírus, né? Tive alguns colegas, mas a gente espera que Deus esteja abraçando todas essas pessoas aí que estão chegando próximo a Ele, né? É um mundo novo que a gente está criando aí com tantas almas aí sendo elevadas, né, para o céu aí. Mas a gente está aqui para a gente continuar a luta, né? Como eu sempre falo lá nas minhas postagens, né? A gente está lá com vários ciclos, com várias evoluções, com várias transformações, assim como o nosso camarão, né? O nosso camarão tem um poder forte, né, que diz dele na transformação, que sai de um ovinho para náupro, para zoea, para mise, pós-larva, juvenil, até chegar adulto, ele vai se transformando a cada momento. São vários ciclos, assim como a gente tem os nossos ciclos na vida, né? Antigamente a gente era aluno, virou professor e por aí cada um vai evoluindo, né? E aqui nós vamos fazendo o nosso papel aqui nesse mundo, né? O importante é a gente seguir crescendo, seguir se transformando, seguir evoluindo, né? Como pessoa, como ser humano, espiritualmente, tudo, né? Então a gente agradece aí a todos que deram o seu tempo. E eu sempre falo isso, né? O tempo que os colegas têm aí para ficar escutando a gente é o que tem de mais valor para eles, né? Porque esse tempo, teoricamente, ele não tem mais como recuperar, né? Ou se fosse o dinheiro, ele até teria como recuperar, mas o tempo que eles dedicaram aqui, essa 1 horinha a nos escutar, interagir com a gente, foi o que eu acredito de mais valioso que tem no ser humano, né? Que é o seu tempo. Então a gente agradece muito aos colegas, agradece ao professor, né? Nós vamos salvar e publicar essa live e vamos planejar uma outra live para continuar aí, professor, né? Trabalhando essa parte da qualidade da água e dando a nossa contribuição para esse setor, né? Apesar de sempre eu ter me referido nessa live a importância da gente estar trabalhando ali o camarão no preço mínimo médio, né, ao longo do ano de 20, 21 reais, né, para que pagar todos esses insumos, todo esse trabalho que tem que ser feito com o camarão, né? Então esse seria um preço mínimo aceitável ali, né, por volta de 21 reais um camarão de 10 gramas, né, para pagar toda a qualidade da água, toda a qualidade ambiental, toda a qualidade nutricional, todos os insumos que precisa para se produzir camarão, né? E sim, a gente acredita que alguém no elo da cadeia de comercialização precisa rever bem a sua participação, né? Então a gente agradece. Eu queria registrar aqui, né, o meu agradecimento também ao Carlos Cristiano, que foi aluno do meu irmão, tá certo? E pelas palavras elogiosas que ele fez à pessoa do meu irmão. O Carlos, muito obrigado, viu? Realmente, meu irmão era uma pessoa muito especial, tá certo? Como meu pai também. Seu irmão era o professor Joel que ele está falando, né? Foram 2 perdas, pouco espaço de tempo. Meu irmão se contaminou tomando conta do meu pai, cuidando do meu pai no hospital. E eu tive 2 noites com meu irmão na UTI, acompanhando meu pai. E naquele momento meu irmão já estava contaminado com Covid. Só que ele não conseguiu recuperar, viu? E eu dedico esse momento especial justamente ao meu pai e ao meu irmão. E, professor Pedro, mais uma vez, obrigado a todos que participaram dessa live, tá certo? E o Grupo Tratáguas, através da minha pessoa, está junto para estarmos somando e enfrentarmos essas dificuldades e podermos ter resultados melhores e mais consolidados e com tecnologias implantadas que tragam resultados animadores e promissores ao crescimento dessa atividade. Muito obrigado, professor. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Muita paz, saúde e felicidades aí. Vamos em frente. Amém.